lá, como é bom nesse dia que Deus preparou para nós, um dia tão maravilhoso, independente do clima, da situação climática, eu sei que para Deus é um tempo especial. Um tempo especial que nós estamos pedindo ao Espírito Santo de Deus, que Ele traga uma revelação exclusiva para as nossas vidas. É interessante porque o Espírito Santo é aquele que é parte da Trindade. Quando nós olhamos as manifestações de Deus na terra, nós vimos que houve um tempo antes do nascimento de Jesus, que Deus se manifestava ao homem por meio dos profetas, por meio de pessoas específicas, Deus falava ao homem. Quando Jesus veio, por um tempo tão curto, Ele se manifestou à humanidade e Ele falou com a humanidade. Mas quando Ele foi assunto ao céu, quando Ele subiu, Ele disse, eu vos deixo o Espírito Santo. E o Espírito Santo estará com vocês todos os dias. Qual a função? O que o Espírito Santo faz? Ele confirma a palavra em nós. É Ele que nos aponta a Deus, é Ele que mostra a obra de Jesus. E é esse Espírito Santo que certamente chamou você para ouvir a palavra e me chamou hoje, a mim também, para compartilhar aquilo que Ele traz para as nossas vidas. Eu também estou recebendo. E quando nós vamos aprender numa ministração tão maravilhosa, que Deus conta conosco, como para nós sermos uma terra frutífera, uma terra fértil, Ele sabe que a terra, ela precisa ser airada, ela precisa ser trabalhada. O trabalhador, o viticultor, o agricultor, todas essas pessoas que trabalham com a terra, eles sabem qual é o equilíbrio certo que a terra tem. Uma pessoa que trabalha em cursos, que é formado em cursos específicos sobre terra, ele sabe que a terra ela precisa ser tratada para que ela produza. Quantas vezes você planta uma semente e você vê que aquela semente não frutifica, mas o problema está na semente? Não, o problema está na terra. A terra que precisa ser boa. E nós vimos pela palavra de Deus, portanto, que nossas vidas, elas têm que ser essa terra frutífera. E Deus quer nos chamar para sermos terra frutífera. As nossas vidas, elas são frutíferas. Eu quero te chamar para que você já vá abrindo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. É a passagem do semeador. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. É uma passagem bastante conhecida que fala sobre o semeador que saiu a semear. E nós vamos ver várias contextualizações e realidades práticas que nós podemos tirar para as nossas vidas e entender que Deus olha para nós como uma terra. E ao sermos essa terra, Ele também trabalha, e Ele também investe, Ele também tem cuidado dessa terra. E Ele está olhando para nós hoje e nos perguntando, como está a tua frutificação? Então Deus, ele fala com a humanidade, fala conosco daquilo que nós conhecemos. Muitas vezes Ele compara as nossas vidas como uma planta de oliveira. Ele comenta que às vezes a gente precisa ser podado, né, cuidado, para nós podermos produzir. Às vezes Ele faz um relacionamento também, como sendo uma planta chamada jambuzeiro bravo, uma planta do deserto que não dá fruto nenhum. E ela é enxertada na videira, como aquele que é enxertado para gerar fruto. Então, nesse contexto, né, de que nós relacionamos aquilo que nós conhecemos no nosso dia a dia, que nós vamos aprender hoje, o contexto que nós somos também terra e precisamos ser uma terra fértil. Os nossos projetos, os nossos sonhos, eles devem passar pelo crivo de Deus. Eu quero chamar você para que você se aquiete, que você ouça a palavra de Deus hoje. Se você quiser fazer apontamento, faça. Se você quiser convidar alguém, convide para que se sente com você e você possa realmente desfrutar daquilo que Deus tem para você. Eu peço ao Espírito Santo que hoje nos visite com essa revelação e que te traga discernimento muito maior ainda. Que você esteja orando, intercedendo por nós, intercedendo por esse programa e que você seja um colaborador também. Então retornaremos logo após o intervalo, meditando nessa palavra poderosa de Deus para as nossas vidas.
retornamos ao programa maravilhoso que o Senhor tem nos dado nesse dia, uma oportunidade grandiosa para aprendermos a sua palavra. E agora nós vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 3. Eu quero que você esteja lendo então comigo essa palavra, que diz o seguinte: Jesus Cristo, andando, ele começou a ensinar os discípulos e disse: de muitas coisas Jesus lhe falou por parábolas, e ele ensinava os discípulos dizendo: eis que um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu sobre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Que palavra maravilhosa! Quantas vezes nós usufruímos dessa palavra para falar de tantas experiências, tantas oportunidades que Deus nos dá. E eu hoje quero falar sobre 3 aspectos dessa palavra. Um aspecto, que é o último que eu quero tratar, é aquele que Jesus mesmo explica logo nos versículos a seguir, quando os discípulos lhe perguntaram sobre a interpretação dessa palavra. O segundo aspecto é que as nossas vidas mesmo acontece também uma progressão de maturidade do nosso terreno. E o primeiro aspecto é uma aplicação. Eu quero começar logo com uma aplicação nas nossas vidas. Como nós aplicamos essa palavra sobre as sementes e sobre a terra? Eu quero tratar que as nossas vidas, nós temos uma semente nas nossas mãos. Nós temos, na realidade, não é uma semente. Nós temos muitas sementes que o Senhor nos dá. Que sementes são essas que Deus nos dá? Deus nos dá a oportunidade para semearmos sonhos, para semearmos projetos, para semearmos intenções. Deus nos dá a possibilidade na vida de nós também sermos esse semeador. Nós andamos fazendo a nossa semeadura. E quando nós temos o cuidado e percebemos que nós somos responsáveis pela semente, nós percebemos que não basta, portanto, simplesmente semear aleatoriamente. Nós temos que ter cuidado com o que está acontecendo com essa semente. Em que terreno essa semente está caindo. E eu quero aproveitar esse tempo, então, que nós estamos desfrutando da palavra de Deus, para que o Espírito Santo nos traga um entendimento de que nós também, ao longo das nossas vidas, principalmente no aspecto prático, anual, Quantas vezes durante o final do ano a gente não está repensando aquilo que aconteceu conosco no ano que está findando e aqueles projetos que nós temos de intenção para o próximo ano. E se nós pegássemos todos os inícios do ano da nossa vida e registrássemos esses nossos projetos e realmente nós fizéssemos no final do ano uma reavaliação dos projetos que foram realizados, dos projetos que nós levamos ou realmente nós tentamos praticá-lo, nós iríamos ver que eles têm um paralelismo com essa palavra. Projetos que nós iniciamos, e daí a gente pode perceber, e é isso que eu quero analisar com você neste momento, projetos que são comparáveis, assim como essa palavra. Olha só. Uma dessas sementes, ela caiu à beira do caminho e vieram as aves e elas comeram. O que essa palavra ela quer nos mostrar? Que você pode ter projetos e ter iniciado uma semeadura na vida, mas que ela não teve profundidade, foi muito superficial. Talvez o teu planejamento ele não foi um planejamento consistente. Às vezes você começou um empreendimento e por falta de uma consistência, de um bom planejamento, às vezes até as situações em volta, eles roubaram esse sonho de você.
qualquer situação veio e que roubou. Às vezes a gente pode estar pensando em situações que podem estar relacionadas ao contexto pessoal, a um contexto também de família. Projetos familiares que você tenha iniciado, mas foram projetos que tiveram elas não foram profundos. Então, se não foram profundos, as aves olharam e roubaram. Aqui as aves, elas podem ser comparadas até aos inimigos naturais. Os inimigos naturais porque eles se mantêm por conta dessa alimentação. E daí você teve elementos que nessa trajetória, então se você pensou no empreendimento, pode ser até a concorrência. A concorrência que pode ser desleal ou não, mas que você não conseguiu vencer essa barreira da concorrência e por isso os teus sonhos eles foram frustrados. Então esse é o primeiro aspecto que nós percebemos de uma semeadura superficial. Eu sei que você pode estar tendo discernimento pelo Espírito de Deus neste momento, de quantos projetos você tentou começar, e talvez você, por falta de planejamento, você fez um planejamento tão superficial, e por conta da superficialidade, da fragilidade contida no próprio projeto, as adversidades externas, as adversidades até espirituais, as pessoas em volta, foi sufocada, a semente, na realidade, ela foi roubada de você. O segundo aspecto que a gente percebe aí, a gente viu aí o versículo 4. O versículo seguinte diz assim: a outra semente, elas caíram em um solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto que a terra não era profunda. Então você percebe que o problema agora, ele não está na superficialidade. O problema está que o solo já era um solo seco. Você semeou em uma terra infrutífera. Você fez um investimento em um lugar que já era falido. Então você investiu o teu recurso, digamos, numa bolsa de valores, que essa bolsa, ela faliu. Então não é que o teu sonho foi roubado, não é que houve uma fragilidade, não, é que o lugar já estava ressecado demais. Então, às vezes nós percebemos, e eu fiz algumas anotações aqui, e eu quero compartilhar com você neste momento, olha só. À beira do caminho são os projetos que poderiam ser iniciados a partir de estratégia, né, mas que não fazia parte do teu dia a dia, e por isso foi roubado. E nesses solos rochosos, você pode pensar projetos que podem ser até grandes, mas que de repente, esses projetos eles se tornam um fardo, tanto para você, quanto também no contexto familiar. Então, o rochoso fala de que a semente ela caiu, mas que a rocha, ela impediu de que essa semente ela frutificasse. Então, o próprio lugar que foi semeado, ele roubou a vida que estava na semente. Então, você não conseguiu uma profundidade nesse solo, e por conta dessa rocha que estava ali, a semente também não teve vida. Vamos ver o próximo versículo. Saindo, porém, o sol, olha só, ele queimou a semente, porque ela não tinha raiz, e ela secou-se. Faltou nesse teu planejamento uma resistência maior. Então você não conseguiu enraizar, e você não conseguiu criar estrutura para frutificar. E os teus sonhos e os teus projetos, eles faliram. Às vezes as pessoas elas começam um pequeno negócio, mas esse pequeno negócio, ele começa sem ter uma renda de subsistência. E daí, portanto, ele começa um sonho que ele não consegue sobreviver por conta que ele não tem raiz. A falta de raiz não consegue manter o seu projeto em pé. Às vezes você tem uma grande ideia. Eu vejo pessoas que têm muitas e boas ideias, mas essas ideias elas não podem ser lançadas ao vento. Elas não podem simplesmente você dizer hoje para amanhã eu vou implantar essas ideias.
Deus ele está nos chamando para um planejamento estratégico. Que você avalie quantos projetos na tua vida você começou e que você não conseguiu caminhar. Quantas vezes você começou uma boa ideia, mas que você não enfrentou as resistências que estavam em tua volta. Quantas vezes você não contou, às vezes, com uma equipe, e você quis fazer alguma coisa só. E por conta de você tentar fazer só, é que você não teve resistência e você fadigou logo no início. Vamos ver o próximo versículo, qual é a outra situação. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Eu gosto muito dessa perspectiva, porque é uma perspectiva agora que me mostra que não é o solo, mas é uma estrutura que está por fora de mim. Que estrutura que eu percebo que estão por fora? Às vezes são as próprias pessoas, às vezes até a situação de inveja em minha volta, que sufoca. Pessoas, às vezes, que sufocam com, vou usar uma expressão que a Bíblia mesmo diz, com o mau agouro, né? Dizendo que você não vai conseguir. As palavras dessas pessoas, elas são como espadas afiadas, e elas entram em mim me sufocando, né? São pessoas agressivas, às vezes, que sufocam aquele sonho que você tem. E aquele teu projeto, ele é roubado e você não consegue terminar. Você não consegue usufruir de uma frutificação. Então perceba nessas questões, que são todas questões que nós podemos ter enfrentado fracassos por conta de situações externas a nós. A primeira situação era a situação do próprio solo. A segunda situação era um solo rochoso. A terceira situação, a situação à beira do caminho. E agora nós vemos uma situação lançada em terras que você tem uma competição. E essa competição, ela é uma competição desleal. É uma competição que sufoca e que tira aquele sonho primordial que poderia você crescer, que poderia você usufruir de uma prosperidade, mas você não consegue usufruir. E daí a gente percebe o seguinte, e eu quero retomar a ideia inicial, né? Quantos sonhos você realmente coloca no teu papel? E que você, ao iniciar um ano, você diz, olha, este ano eu vou fazer um curso de inglês, este ano eu vou tirar a minha carta de motorista, né, a minha habilitação, este ano eu vou fazer academia, este ano eu vou fazer, né? E você faz uma lista de projetos, que são projetos que dependem de você. Mas, de qualquer forma, mesmo dependendo de você, existe também um contexto externo, que às vezes é um recurso financeiro, às vezes é um tempo específico para isso. Mas muitos também desses projetos que não vão a termo, que não vão a cabo, que você não faz, é porque realmente eles nem saíram do papel, eles morreram ali mesmo. Não foi um agente externo que roubou, foi a tua falta de intenção efetiva, falta de ação, de uma ação sobre o projeto. Então, o sonho, ele morre antes mesmo de iniciar. Então, há a necessidade, Deus quer em nós que nós sejamos frutíferos. Deus é o maior interessado que você frutifique na vida. Que você seja uma pessoa de estratégia, que você seja uma pessoa dinâmica, que você cresça à medida da tua fé. Deus tem uma medida certa de crescimento, Deus tem uma medida certa de sonho para nós. Mas Deus quer que nós aprendamos com Ele e que nós tenhamos sabedoria nessas nossas estratégias. Deus não quer que nós sejamos pessoas que ficamos na rede, esperando que aquela semente que eu plantei, ela por si só ela vai crescer, né? Então eu planto hoje uma semente, daqui uns meses eu vou na lavoura e eu quero colher o fruto. Eu não acompanhei essa semente, eu não vi se de repente havia muitas ervas daninhas, né, em volta e eu teria que limpar. Quem planta sabe disso, que você tem que limpar. Eu não vi se de repente estava lá a lagarta comendo a sementinha,
ou estava comendo o fruto que estava saindo e eu não tirei a lagarta, e se eu não tiro a lagarta, o fruto não vai vir. Como Deus tem aprendizagens importantes para nós, ao verificar que eu preciso ter estratégias e planejamento e metas. As metas a curto prazo, metas a médio prazo e metas a longo prazo. Aonde eu estou, aonde eu quero chegar. Deus está nos chamando, queridos, para sermos pessoas que aprendemos com Ele. Vamos pensar, por exemplo, na aprendizagem que Deus nos dá no primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia fala da criação dos céus e da terra. Se você olhar a estratégia que Deus faz, Deus cria as coisas estrategicamente corretas para que tudo se encaixe. Por exemplo, Deus não ia dizer, agora eu vou criar os animais. Não, antes dos animais tinha que ter terra. Mas antes da terra, tinha que ter separação entre a terra e a água. Antes da separação da terra e da água, tinha que haver separação entre a luz e as trevas. Então Deus sabe que todas as coisas têm a sua ordem. E por isso Ele criou as leis da natureza para que elas regessem pela autoridade dEle todas as coisas. Ao olharmos a palavra de Deus, Deus nos chama para termos uma vida de estratégia. Deus nos chama para termos uma vida de planejamento. Toda a nossa vida, a nossa aprendizagem natural, Ele nos leva a pensar isso. Se uma pessoa que começa a trabalhar, ele começa ao receber o seu primeiro salário, ele diz, oba, eu tenho agora um novo dinheiro na minha conta, e ele vai, normalmente isso é uma boa empolgação, né? Porque ele vê que o primeiro mês é o mês que ele sente dinheiro. A partir do segundo mês, parece que aquele dinheiro sumiu, porque ele começa já a gastar antecipadamente, antes mesmo que chegue o final do mês. Que coisa terrível, né? Por isso que Deus nos chama para essa sabedoria. E eu quero muito, amados, repensar essa sabedoria, porque repensando isso, eu reaprendo também que eu preciso, em todas as coisas que eu faço na minha vida, ter um planejamento estratégico. E ter um planejamento estratégico, eu chamo Deus também, para que Ele me auxilie a ter essa sabedoria de ter as coisas no tempo certo. Porque o interesse de Deus é que aconteça conosco isso que está no versículo 8, que diz o seguinte: ora, enfim, caiu a semente em uma terra e deu fruto a 100, a 60 e 30 por um. Deus quer que nós sejamos uma terra fértil e que nós tenhamos as estratégias que Ele tem para nos revelar nas nossas vidas, para sermos pessoas frutíferas. E ao frutificarmos, a glória de Deus é revelada em minha vida. Por que Deus quer que eu seja frutífero? Por que Deus quer que eu seja uma pessoa acima, que Deus me levanta? Porque toda a palavra de Deus é sempre para cima e para frente. Por que Deus sempre diz, olha, você é cabeça, você não é cauda, você nasceu para ser frutífero. Deus quer nos trazer sempre uma semente, uma palavra que me leve para frente. Por que Deus quer isso? Porque nisso Ele é glorificado. Deus é Deus de vida, Deus não é Deus de morte. Deus é Deus de frutos, Deus não é Deus de sequidão. Deus é Deus de prosperidade, Deus não é Deus da miséria. A miséria é consequência do pecado. E principalmente da idolatria. A miséria está atrelado a pessoas e a povos que são idólatras. E Deus tem nos chamado para adorar o único Deus verdadeiro, que Ele é único e maravilhoso. Por isso Ele tem nos dado essa palavra. Então eu quero que você receba hoje essa palavra de Deus. Nós aprendemos nesse primeiro bloco que Deus nos chama, assim como na parábola do semeador, para sermos pessoas também que tenhamos os nossos projetos em estratégia. Nós avaliamos a nossa vida e nós vimos que muitas vezes os nossos frutos, os nossos projetos, eles faliram. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus quer que nós sejamos uma terra fértil. Logo após o intervalo, nós iremos retornar, aprendendo de Deus como ser pessoas de estratégia e como Deus quer que nós sejamos prósperos na nossa vida.
retornamos a esse programa, onde o Senhor tem nos chamado para uma palavra que nos traz direcionamento. Nós aprendemos essa palavra da parábola do semeador, em Mateus, no capítulo 13. Como o Senhor nos tem chamado para uma vida extraordinária, de experiência e de analisarmos que a sua palavra em nós, ela é para que nós aprendamos a crescer e a prosperar em todos os aspectos. Nós avaliamos que nas nossas vidas nós temos como prática de sempre pensarmos em projetos a pequeno, a médio e a longo prazo. Mas que muitas vezes esses projetos nós não levamos eles a cabo, nós não investimos nesses projetos. E por conta da falta do nosso investimento, acontece como nessa palavra. As nossas sementes, elas caem na beira do caminho, aonde elas são pisadas. As nossas sementes caem na superficialidade, nós não temos profundidade nenhuma, e vem o inimigo e rouba essa semente de nós. Às vezes nós plantamos uma semente sem raiz, ela fica sufocada entre a rocha e nós não temos prosperidade. Mas Deus, Ele está nos chamando para sermos uma terra frutífera. E olhando no versículo 8 de Mateus, do capítulo 13, nós vemos que muitas dessas sementes caíram numa boa terra. E eu quero que você declare hoje: Pai, hoje eu quero aprender de Ti e eu quero ser uma boa terra. Eu digo hoje para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma boa terra. Eu quero ser uma pessoa que frutifique. E como eu aprendo isso diante de Deus? Eu aprendo olhando para a palavra de Deus, que em tudo Deus nos ensina que existe uma ordem, existe uma hierarquia e existe um investimento. O Senhor sempre comparou, e nós vimos também nessa palavra, que Ele compara com a produção de uma semente, porque Ele, sabendo que as pessoas que estavam ouvindo eram produtores, todos semeavam, todos sabiam o que é a semente. E Ele disse assim para o semeador: todo semeador, todo aquele que é agricultor, ele aprende um princípio. E eu quero muito frisar sobre isso, logo que nós estamos aprendendo como eu ser uma terra frutífera. O princípio que ele diz é o seguinte: nenhum produtor, ele come toda a semente. E principalmente a semente melhor, ele guarda essa semente melhor. A melhor semente, ela é guardada para ser plantada, ela não é comida. O que eu tiro dessa experiência da palavra de Deus? A primeira coisa que eu aprendo aí é que eu não devo gastar todas as minhas reservas. Eu não devo investir tudo num único projeto. Eu sempre tenho que deixar uma reserva. Um outro princípio maravilhoso dessa palavra, a gente sabe que é o princípio espiritual. A melhor semente chama-se primícias. E as primícias, elas são apresentadas para Deus. As nossas primícias, o melhor do nosso fruto. É interessante porque nós vimos pelas primeiras pessoas, os primeiros cidadãos da terra, a passagem de Caim e de Abel, que eles foram ofertar. E nessa oferta, um ofertou aquilo que era realmente o seu melhor. E o outro ofertou aquilo que lhe sobrava. E Deus hoje, Ele está nos chamando para uma oferta de zelo, uma oferta do melhor. Se você tem consumido a tua melhor semente, você é uma pessoa que chega na igreja sem ter uma semente para ofertar. Você é uma pessoa que vai sem propósito. Deus nos chama para sermos pessoas de propósito, para andarmos diante dele com propósito de vida. Qual é a melhor semente que nós temos? Essa melhor semente, ela deve ser ofertada no altar de Deus. E nesse altar de Deus, você vai perceber que é a melhor terra. Não existe uma melhor terra para ser plantada do que o altar do Senhor. O que mais nós tiramos da aprendizagem da semente? Nós aprendemos também algo muito importante, que é com o próprio povo de Deus. Eles classificavam as sementes. E ao eles classificarem as sementes, eles tiravam: esta semente aqui é a semente que eu vou guardar no celeiro, para que no próximo ano eu tenha a melhor semente para ser plantada de novo. E, portanto, é a semente que vai estar me rendendo. Eu tenho uma semente que é para eu ser consumido, para consumir, para minha família consumir.
Então eu tenho uma semente que eu vou me sobreviver, é o subsídio da família. E eu tenho ainda uma outra classe de semente, que é a classe de semente que eu vou comercializar, eu vou trocar por aquilo que eu preciso para a minha vida. Deu para entender quanto você pode fazer uma classificação daquilo que é a tua renda? A minha renda, eu preciso guardar para o próximo ano, para o próximo inverno, para o próximo mês. Eu preciso guardar para as minhas férias. Eu tenho que ter uma renda guardada para que eu sobreviva, que eu pague o ônibus, que eu pague o carro, que eu faça as minhas contas diversas que eu tenho que cumprir com os meus compromissos. E eu tenho aquela que eu vou fazer as aquisições. Todo mês eu tenho uma aquisição nova, seja uma roupa, o que eu vou adquirir esse mês. Então, queridos, Deus nos chama para aprendermos pela sua palavra. E Deus nos chama para sermos pessoas que, olhando para a passagem do semeador, não só a semente, então a gente está fazendo vários paralelismos aqui, né? Um paralelismo que é a própria semente, usando a parábola do semeador para a semente, e usando a parábola do semeador como terra. Então, eu sou terra, e eu sou uma terra que devo dar frutos. Que frutos são esses que eu devo dar? Primeira questão que você deve olhar são quais as expectativas que você mesmo tem para você. Antes da expectativa do outro, você tem uma expectativa para você mesmo. Qual é a minha expectativa de vida? O que eu quero de mim para... O que eu sou hoje, né? Então, se você olha para você, você diz assim, não tem um tempo na nossa vida que passa muito rápido, por exemplo, a adolescência, quando você vê já é jovem, quando você vê, sabe, a gente vê assim, o tempo passa muito rápido. Eu que sou mãe, eu olho a vida dos meninos, meu Deus, parece que esses dias eu estava com um filho pequeno, hoje já estão com 20 anos, né? Então, como é lindo a gente olhar isso. O tempo passa muito rápido. E quando nós nos apercebemos, existe uma fase que parece que você quase se desespera. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida, né? Então, é sobre isso que Deus está nos chamando a atenção agora. Que você pare e olhe para você. E pense assim, em que momento eu estou? Por exemplo, que momento hoje eu estou? O dobro de mim vai ser que tempo? Esse tempo eu já vou estar aposentado, aonde eu vou estar vivendo, que condições hoje eu tenho que gerar para que naquele meu futuro, que não está muito longe, eu tenha um planejamento, então, que me dê uma tranquilidade de vida. Amados, Deus quer que nós vivamos por fé. Isso é maravilhoso. Mas o viver por fé não é sermos pessoas que não planejem. O planejamento, ele é próprio da Bíblia, ele ensina que tudo deve ser planejado. Ele tanto ensina que ele diz assim lá, uma passagem que diz o seguinte lá em Lucas. Quem é aquele que vai construir uma torre, que não se assenta antes de construir essa torre, e calcula todo o material, todo o dispêndio, tudo aquilo que ele vai ter para construir aquela torre. Porque se ele não fizer isso, olha só que interessante, se ele não fizer isso, e ele parar a obra no meio, as pessoas que passarem por lá, eles vão escarnecer, vão zombar daquele construtor, zombar daquele que planejou. Então, Deus nos chama a atenção que Ele não quer que nós sejamos zombados pelas obras que nós iniciamos, mas que nós não temos condições de permanecer ou de continuar nessa obra. Deus está nos chamando, amados, para que nós convidemos Ele. Ele sabe o dia de amanhã. E Ele quer que nós chamemos a vontade dEle. Às vezes também nós investimos projetos, e há tantos sonhos, e há tantos projetos, que a gente sabe que a gente não vai conseguir dar conta mesmo de todas essas propostas. Então Deus quer que a gente seja centrado. O que nós podemos planejar? Que planejamento nós devemos ter, não só para nossas vidas, mas também para a nossa família. Então, como eu devo começar isso? O início é olhando para você. Olhe para você e pense quais são as tuas expectativas contigo mesmo.
E é interessante, queridos, e eu quero muito chamar a atenção de jovens. Meu Deus, eu tenho estado muito preocupado com jovens que estão sem sonhos. Jovens estão sem perspectiva. Jovens que estão levando a vida, sabe? Tipo, deixa a vida te levar. Não é isso. Nós temos que ser pessoas que tenhamos sonhos e que a gente pague um preço por esse sonho. Que preço eu devo pagar? Ninguém entra numa universidade sem pagar um preço de horas de estudo, noites às vezes com poucas horas de dormir, mas que você investe em estudo. Tem gente que quer o menor, então todo mundo hoje quer o menor caminho, todo mundo quer a sua zona de menor esforço. Olha, eu aplaudo muito as iniciativas, por exemplo, de universidades à distância, de universidades hoje que você vai 2 dias na semana e estuda. Que maravilha, as pessoas estão realmente usufruindo de melhores condições, estão aprendendo muito. Mas isso não é para um jovem de 17, 18 anos. Um jovem nessa idade tem que estudar, tem que aproveitar todas as oportunidades, ir para uma escola regular, tentar entrar nos projetos que tenham mais investimento. Você não deve estar sempre pelo menor esforço, sempre naquilo, eu tenho que, indo por aqui, eu vou fazer um cursinho rápido, eu vou fazer. Não, aproveita as oportunidades que Deus está te dando, se capacite pelo melhor, o melhor Deus tem para você. Quanto mais você investe em você, jovem, quanto mais habilidades você aprender, quanto mais informação você tiver, mais possibilidade você tem de articular esses conhecimentos e de você ser uma pessoa mais usada por Deus. Olhe nas empresas. Há cargos vagos nas empresas. Que cargos são esses? São os cargos de mais excelência. São os cargos que têm mais especializações. Há muitas pessoas naquela base da pirâmide. Muitas pessoas sem conhecimento, sem especialização, com o recurso simplesmente braçal. E o nosso recurso braçal, ele é bom, mas ele é muito temporário. Você só é forte até determinada idade. Depois disso, falta-se as forças. E daí é que vem o conhecimento e as habilidades. É isso que te sustenta. Deus, então, está te chamando para uma capacitação. E aonde que o outro ponto que tem que vir? Deus quer que nós sonhemos os seus sonhos. Deus quer, amado, que você se projete. Deus quer te tirar de uma comiseração. Deus quer nos romper com uma visão pequena, uma visão curta, uma visão que você não consegue, uma visão de que você já passou o tempo. Não passou o tempo. Deus tem um tempo de conquista para nós. E Deus quer que você se levante. Eu fico muito feliz, porque como professora da universidade, é tão bom para mim. Eu já vi dentro de uma mesma sala, filho e pai estudando. Um filho que está entrando numa idade que a gente pensa que é a idade ideal, ali pelos 20, 19 anos. E um pai lá pelos 40 anos. Depois que ele já investiu na vida dos filhos e tudo, ele diz, agora eu vou fazer algo que eu queria ter feito na minha juventude, mas que eu não tive tempo. Nós terminamos vários cursos, e ao olhar os cursos quando estão finalizando, é tão bom você verificar pessoas dando depoimento de vida, dizendo, olha, eu achava que a vida para mim já tinha acabado, mas quando eu voltei para o banco da escola, eu vi que ainda tinha possibilidades para mim. Então, é sonhar, sonhe os sonhos de Deus, não esteja fechado no mundo tão pequeno. Olhe para a tua volta e diga, Senhor, abre os meus olhos para ver. E veja quantas possibilidades tem de crescimento ainda em tua volta. Nós vivemos de uma sociedade constante mutabilidade. Hoje nós estamos realmente na era do conhecimento. E o conhecimento, ele cresce assim numa proporção gigantesca, numa agilidade muito rápida. Há uma necessidade hoje, amanhã já é outra necessidade, principalmente por conta do desenvolvimento de tecnologias e que são superadas e que cada vez tem novidade no mercado. Então, tudo isso faz com que nós tenhamos várias possibilidades de crescimento. Querido, Deus não quer você prostrado. Eu quero chamar a tua atenção para você
que está acomodado. Eu acredito que chega desse tempo. Chega desse tempo. Deus te deu habilidades. Apresente para o Senhor hoje as tuas habilidades. Quais são elas? Tenta escrever do que você tem habilidade. Existe uma oração em 2 Crônicas, que é a chamada oração de Jabez ou de Jabes. Autores escreveram já sobre isso. E nessa oração é interessante que ele está falando sobre uma genealogia. E quando ele chega nessa genealogia, ele diz assim: e Jabez foi abençoado sobremaneiramente, porque ele fez uma oração muito curta. Ele disse: Deus, eu quero que me abençoes. Eu quero que amplie os meus horizontes, que a tua mão seja sobre mim e que me livre do mal. Faça essa oração hoje também. Deus, eu quero que me abençoes. E como é a bênção de Deus? A tua bênção, Senhor, é que a tua mão seja sobre mim. A mão de Deus sobre nós, querido, pensa só. É nós estarmos submetidos à autoridade de Deus. É eu crer que toda a bênção vinda de Deus, ela me traz realmente um desatar. Se você não crê em Jesus, é aceitar a Jesus como Salvador e entrar debaixo da bênção de Deus. Então, que a tua mão seja sobre mim. E eu quero declarar que as pessoas olharão para você a partir de hoje e vão ver o que foi que aconteceu. Era uma pessoa tão cabisbaixa e de repente essa pessoa começa a agitar-se, começa a ver uma coisa dentro dela. É o Espírito Santo dentro de você. É a mão de Deus fazendo algo para você. E que os outros possam dizer que ninguém poderia ter feito alguma coisa a não ser a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus amplie as tuas tendas, que Deus amplie os teus horizontes, que você tenha sonhos, estratégias e planejamentos para que você cresça. Para que você, olha, Deus tem crescimento para todos. Todos têm habilidade, todos têm um dom que Deus deu. Então, apresente a Deus esse dom. E veja nessa tua sociedade, aonde você vive, como você pode crescer com isso. Não só numa forma egoísta, mas apresentando isso para o bem do outro. Porque aquilo que nós temos pode ser bênção para o outro. Olha, o simples fato de alguém saber ler e escrever, parece que é uma coisa tão normal na nossa sociedade. Mas se você está numa comunidade que tem tantas pessoas, às vezes, que são analfabetas, que privilégio poder ensinar alguém a ler e escrever. Tem pessoas que têm talentos para uma cozinha, né? Aquilo que ele faz, 2, 3 misturinhas ali, tem um sabor, tem aquilo gostoso. Quanto talento, querido, está em nossa volta. Voltando para a oração de Jabez. Então, estenda e que te livre do mal. Deus, nós precisamos, amado, entender que só Deus pode nos livrar de dia mau. Os dias maus vêm para todos. Se nós voltarmos para a mensagem da parábola do semeador, o dia mau é quando você vê os teus sonhos sendo roubados. É quando você vê a tua semente sendo comida. O dia mau é quando a tua semente, os teus sonhos são pisados pelos outros. Né? O dia mau é quando essa tua semente ela cai, ela não frutifica e você vê o teu investimento indo fora. Mas Deus, Ele tem nos chamado para sermos pessoas frutíferas, para sermos terra frutífera. Eu quero que a partir de hoje a semente de Deus em nós, ela gere sonhos, sonhos que sejam os sonhos de Deus. E como eu sei quais são os sonhos de Deus? Ouça o teu coração. E peça a Deus, Senhor, eu quero ver nos horizontes aonde estão os teus sonhos para mim. Não espere que você ouça uma voz vindo do além. Não. Simplesmente veja aquilo que se abre na tua frente. E você vai ver que Deus tem muito para você. Eu estou muito feliz com essa palavra. Muito feliz porque eu revejo em Deus que eu preciso a cada dia pensar que Deus e rever que eu dependo da mão de Deus. Então eu quero voltar com você logo após o intervalo para estar orando contigo, estar encerrando essa palavra maravilhosa. Fique conosco em nome de Jesus.
E agora estamos nesse momento final, onde o Senhor nos chama para fazermos uma reflexão nas nossas vidas. Mas não é para ficar retido no passado, frustrado com os nossos projetos que faliram, com os nossos sonhos que não cumpriram aquilo que estava na nossa expectativa. Não é para isso. É simplesmente para nós fazermos uma correlação da palavra do semeador com aquilo que Deus tem nos trazido. Nós entendemos nessa passagem que Deus, Ele é fiel para conosco. E Ele fala muitas vezes que os nossos sonhos, eles funcionam assim também. Sonhos que são roubados, sonhos que são frustrados, mas que Deus tem algo de tão importante para as nossas vidas, que é trazer para nós uma realidade dos sonhos de Deus. Deus hoje, eu creio, que tem levantado pessoas que às vezes estão no fundo de uma rede, como nós costumamos dizer aqui no Amazonas, né? No fundo da rede, sem perspectiva nenhuma, só se embalando ali, vendo o tempo passar. Deus quer te dizer, Ele é o autor da vida, Ele tem te premiado, presenteado, te adornado com talentos, com habilidades exclusivas. O que você tem, eu não tenho. Tenha certeza que o que você tem, o teu irmão não tem, o teu pai não tem. Você é exclusivo para Deus. Deus plantou em você uma semente de um conhecimento específico. Agora, as nossas habilidades, elas são melhoradas, né? Elas são melhoradas, os nossos talentos, eles são melhorados quando nós fazemos um curso, quando nós procuramos nos aperfeiçoar. E nós nos aperfeiçoando, nós conseguimos ter condições de que os nossos projetos realmente sejam projetos frutíferos. E isso Deus tem nos dito, seja uma terra frutífera. A palavra do Senhor tem nos dito que essa semente também, ela é a semente da palavra de Deus, que muitas vezes cai no nosso coração. E nós permitimos que o inimigo ele roube a semente de nós. Não permita que essa palavra hoje seja roubada do teu coração. Muitas vezes também nós recebemos a palavra, mas a gente sai dessa palavra daqui e as pessoas começam a falar em nossa volta e roubam essa palavra de nós. Não permita que as aves do céu roubem e nem que os espinhos, eles tirem isso de você. Você pode estar animado agora, meu Deus, eu tenho recebido essa palavra e eu vou colocar os meus projetos para frente. Não permita que você tenha uma estratégia sem um planejamento profundo e que isso seja como a semente que caiu no solo rochoso e que você venha se frustrar. Amados, que expressão da glória de Deus nós vimos quando o Senhor diz que Ele, contudo, tem para conosco um bom projeto, um bom sonho, uma boa estratégia. Deus tem as melhores intenções para a nossa vida. Então sejamos sábios. Vamos pedir para o Espírito Santo de Deus, que é esse nosso companheiro e que ficou aqui para nos conduzir, que Ele nos conduza a uma vida de vitória, que Ele nos conduza a um tempo de conquista. Em nome de Jesus, esse tempo de conquista está sendo desatado sobre as nossas vidas. Nós vamos estar orando agora por muitas pessoas que pediram oração. Como vocês verem, são muitos pedidos, mas eu quero que, independente do teu pedido ser orado aqui ou não, independente de você ter conseguido fazer o seu pedido até, que você esteja orando neste momento, intercedendo, abençoando, porque Deus é esse Deus, fiel, maravilhoso, grandioso, e tudo seja para a glória dele. Pai, em nome de Jesus, eu me aliancio contigo neste momento. E eu quero entrar nas regiões celestiais para profetizar a bênção de Deus e para declarar, Senhor, que essas vidas todas que oraram, as vidas que assistiram esse programa, elas serão frutíferas, Senhor. Que os seus projetos e os seus sonhos estarão se cumprindo em Ti. Eu oro, portanto, pela irmã Dilza ali de Cabo Frio, que está pedindo oração pelo seu esposo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor resgate essas vidas e tudo aquilo que tem entrado como maldição nessa família possa ser, Senhor, quebrado e possa ser abençoado em nome de Jesus, como ela tem sido abençoada por esse programa. Pai, eu oro, Senhor, pela irmã Gileia ali de Vitória também, no Espírito Santo,
que está pedindo saúde, que o Senhor esteja entrando agora, repreendendo todas as dores e trazendo vida, Senhor, sobre a vida da tua filha, abençoando, Senhor, e colocando as suas mãos no seu útero. Oro pela irmã Rita ali no Aleixo, Pai. Abençoa a vida da irmã Milene, da Francilene, da Arlete, da Socorro, da Rita, da Antônia. Pai, em nome de Jesus, que a tua bênção esteja sobre a vida das tuas filhas. Abençoa também a irmã Fabiana Gama, que está pedindo oração para o seu esposo. Abençoamos, Senhor, a vida dessa família. Abençoa a irmã Rosinei Vieira, que está pedindo, Senhor, oração, que vai fazer uma cirurgia, que o Senhor esteja na frente, que o milagre esteja acontecendo. Oro também pela irmã Augusta, que está pedindo oração, Senhor, pelo seu casamento, pelo casamento do irmão Luciano e da Marilza, que o Senhor esteja abençoando, Pai, de uma forma grandiosa. Pai, eu oro, Senhor, a irmã Sônia ali do Rio de Janeiro, que está parabenizando o programa, mas também está pedindo oração. Que toda depressão bata em retirada e que a tua filha seja abençoada. Oro também pela irmã Gerlei, Pai, que está pedindo cura. Deus, em nome de Jesus, repreendemos o câncer, repreendemos a enfermidade e declaramos sobre a vida da tua filha a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pela vida de todos esses que estiveram pedindo e estiveram orando conosco, por todas as pessoas, Senhor, que estão orando neste momento. E eu declaro a tua vida abençoada, eu declaro a grandeza de Deus sobre você, declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida e o desatar dos sonhos de Deus sobre você. Que você sonhe os sonhos de Deus que são maiores que o nosso, que o Senhor tenha condições na tua vida para que os teus projetos cresçam e que você seja frutífero a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Fique na paz.